Na grande narrativa do Antigo Testamento, poucas figuras são tão fundamentais quanto Abraão. Ele é o patriarca, o amigo de Deus, o pai de uma nação, através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Sua fé é o padrão, sua história uma pedra angular. É, portanto, um momento absolutamente impressionante quando, em Gênesis capítulo 14, essa figura imponente de fé se curva em submissão a outro. Recém-saído de uma grande vitória militar, tendo resgatado seu sobrinho Ló, Abraão é encontrado em seu retorno por um homem que parece surgir do nada. A Escritura diz: "E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele o abençoou." Abraão, aquele que recebeu as promessas da aliança diretamente de Deus, é abençoado por este homem. E então, de forma ainda mais chocante, Abraão lhe dá 1/10 de tudo. O grande patriarca paga o dízimo a este misterioso sacerdote-rei. Este breve encontro de 2 versículos quebra nossas expectativas. Quem é este Melquisedeque? De onde ele veio? Ele detém os títulos de rei e sacerdote, uma combinação proibida em Israel por séculos. Ele adora o único Deus verdadeiro, El Elyon, em meio a um mundo pagão, antes que a lei de Moisés fosse sequer dada. Ele não tem genealogia registrada, nem começo, nem fim. Ele simplesmente aparece, demonstra sua superioridade sobre Abraão e desaparece do registro histórico, apenas para ressurgir 1000 anos depois em uma profecia enigmática e, em seguida, novamente como o pilar central do argumento do Novo Testamento para a supremacia de Jesus Cristo. Ele é o maior homem de mistério da Bíblia, e compreendê-lo é uma chave que desvenda a própria natureza do sacerdócio eterno de Cristo e da nossa salvação. Voltemos àquele momento singular no Vale de Savé, conforme descrito em Gênesis 14. Cada detalhe deste encontro está carregado de um significado profundo. Seu nome, Melquisedeque, é uma combinação de 2 palavras hebraicas: Melec, que significa rei, e Tzedek, que significa justiça. Ele é, por nome, o Rei da Justiça. Seu título é Rei de Salém. O nome antigo de Jerusalém, Salém ou Shalom, significa paz. Ele é, portanto, também o Rei da Paz. Já antes de sabermos qualquer outra coisa sobre ele, seu próprio nome e título apontam para um governo perfeito e messiânico. Ele não é sacerdote de uma divindade local, mas sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, o mesmo Deus Criador que Abraão adora. Isso revela uma verdade impressionante. Antes do estabelecimento da nação de Israel, antes que o sacerdócio levítico fosse ordenado através de Arão, existia uma ordem de sacerdócio universal e superior, uma ordem à qual até mesmo Abraão, o pai do povo escolhido, se submeteu. Os elementos que ele traz, pão e vinho, também são profundamente simbólicos. Embora fossem itens de refrigério para um guerreiro cansado, sua aparição conjunta, oferecida por este sacerdote-rei, cria um poderoso prenúncio que ecoa até a última ceia, onde Jesus Cristo usaria esses mesmos elementos para instituir a nova aliança. Este homem, que aparece sem pai nem mãe, sem uma linhagem registrada, serve como um símbolo vivo de um sacerdócio que não depende de linhagem ou herança, mas de nomeação divina. Quais são suas teorias iniciais sobre esta figura misteriosa que impõe tanto respeito ao patriarca Abraão? Um grande e justo rei humano? Um anjo disfarçado? Ou algo muito mais profundo? Compartilhe suas ideias e teorias na seção de comentários abaixo. Após sua breve e impressionante aparição em Gênesis, Melquisedeque desaparece da narrativa bíblica por um milênio inteiro.
ele não é mencionado novamente até que o rei Davi, escrevendo sob inspiração divina, compõe as palavras do Salmo 110. Este salmo é uma das passagens do Antigo Testamento mais frequentemente citadas no Novo, e é uma pedra angular da profecia messiânica. Nele, Davi registra um decreto divino a respeito do futuro Messias. No versículo 4, Deus faz uma promessa solene e inquebrável, dizendo: "O Senhor jurou e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Este único versículo é explosivo. Ele revela que o Messias Rei prometido, que viria da linhagem real de Judá, também seria sacerdote. Mas seu sacerdócio não seria aquele com o qual Israel estava familiarizado. Não seria o sacerdócio aarônico ou levítico, que era baseado na descendência da tribo de Levi. Em vez disso, o sacerdócio do Messias pertenceria a uma ordem inteiramente diferente. Uma ordem mais antiga, mais misteriosa e mais poderosa. A ordem de Melquisedeque. Esta profecia estabeleceu uma nova categoria de autoridade espiritual. Ela olhou para trás, para além da lei de Moisés, para além do tabernáculo, para aquele enigmático sacerdote-rei que era maior que Abraão, e declarou que o Salvador vindouro operaria sob esse mesmo sacerdócio eterno e real. Ele seria tanto rei quanto sacerdote, uma unificação de ofícios que era impossível sob a lei mosaica, mas que foi perfeitamente encarnada pelo rei de Salém. Este elo profético é a ponte crucial que conecta o evento histórico em Gênesis à profunda realidade teológica do Novo Testamento. Se esta descoberta das profundas conexões proféticas, tecidas através das Escrituras, fortalece sua fé e aprofunda seu temor, pressione o botão curtir para ajudar a iluminar esta verdade profunda para outros. Se Gênesis introduziu o mistério de Melquisedeque e os Salmos fizeram a conexão profética, é o livro de Hebreus do Novo Testamento que fornece a revelação final e gloriosa. O autor de Hebreus, escrevendo para uma audiência judaico-cristã, dedica 3 capítulos inteiros, 5, 6 e 7, para explicar por que o sacerdócio de Jesus Cristo, sendo da ordem de Melquisedeque, é infinitamente superior ao sacerdócio levítico que eles sempre conheceram. O argumento é magistral. Primeiro, o autor estabelece a grandeza de Melquisedeque sobre Abraão, o pai de toda a nação judaica. Ele argumenta que o menor é sempre abençoado pelo maior. Portanto, como Melquisedeque abençoou Abraão, ele é maior. Segundo, ele prova a superioridade de Melquisedeque sobre o próprio sacerdócio levítico. Ele aponta que Levi, o ancestral de todos os sacerdotes, ainda estava nos lombos de seu bisavô Abraão, quando Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. Portanto, em certo sentido, todo o sacerdócio levítico pagou dízimos a este sacerdote rei superior. O ponto mais profundo, no entanto, é extraído do silêncio da Bíblia. O autor afirma que Melquisedeque é descrito na Escritura sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Ele argumenta que isso é intencional. Melquisedeque é apresentado desta forma para que possa ser um tipo, um prenúncio vivo e histórico do Filho de Deus, que verdadeiramente é eterno, sem começo nem fim. Os sacerdotes levíticos eram mortais. Eles serviam e depois morriam. Mas Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, porque ele venceu a morte e vive para sempre, detém um sacerdócio permanente e eterno. Nós acreditamos em ir além das leituras superficiais para descobrir a rica tapeçaria teológica da Bíblia. Se você quer mais estudos aprofundados como este, que conectam o Antigo e o Novo Testamento, certifique-se de se inscrever em nosso canal
e se juntar à nossa busca por um entendimento mais profundo. Mesmo depois que o livro de Hebreus explica seu significado teológico, a questão da identidade real de Melquisedeque permanece um dos mistérios mais fascinantes e debatidos nas Escrituras. Quem era ele, em termos literais e históricos? Várias teorias foram propostas. Uma visão proeminente na tradição judaica é que Melquisedeque era, na verdade, Sem, o filho justo de Noé. Cronologicamente, a vida de Sem teria se sobreposto à de Abraão, e como justo sobrevivente do dilúvio e patriarca do mundo pós-diluviano, ele teria imposto imenso respeito. Outra teoria sugere que Melquisedeque era um anjo, um ser celestial enviado por Deus, em forma humana, para este encontro específico com Abraão, muito parecido com os anjos que visitaram Sodoma. Isso explicaria sua aparição repentina e a falta de genealogia. A teoria mais poderosa e convincente, no entanto, é que Melquisedeque foi uma cristofania, uma aparição pré-encarnada do próprio Jesus Cristo. Os paralelos são simplesmente impressionantes demais para serem ignorados. Ele é o Rei da Justiça e o Rei da Paz. Ele traz pão e vinho. Ele detém o ofício de sacerdote e rei. Seu sacerdócio é eterno. Embora o livro de Hebreus diga que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, servindo como um tipo, muitos teólogos acreditam que a semelhança é tão perfeita que era, de fato, o Filho de Deus velando sua glória e ministrando ao seu servo Abraão, independentemente de sua identidade precisa, seja um homem justo, um anjo ou o próprio Cristo. Seu propósito é um testemunho inabalável do sacerdócio eterno de Cristo. Se esta verdade ressoa em seu espírito e você reconhece Jesus como nosso grande sumo sacerdote, escreva Amém nos comentários abaixo. Na análise final, Melquisedeque se apresenta como uma figura de orquestração divina, cuidadosamente colocada na narrativa bíblica em um momento-chave para servir a um propósito muito maior do que sua breve aparição sugeriria. Ele é uma placa de sinalização, apontando através dos séculos. Em Gênesis, ele é uma realidade histórica, demonstrando um sacerdócio de justiça e paz que antecede e supera a lei. Nos Salmos, ele é uma promessa profética, o modelo para o sacerdócio eterno e real do Messias vindouro. E em Hebreus, ele é a chave teológica, a prova final de que o ministério de Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, é superior, perfeito e eterno. Ele é o Rei da Justiça, que aponta para aquele que se tornaria a nossa justiça. Ele é o Rei da Paz, que aponta para aquele que fez a paz através do sangue de sua cruz. Ele é o sacerdote que ofereceu pão e vinho, apontando para aquele cujo corpo foi partido e sangue foi derramado para o perdão dos pecados. Seu mistério não se destina a ser um enigma sem resposta. Seu mistério é a própria resposta. Ele nos mostra que o plano de salvação de Deus, através de Jesus Cristo, não foi uma reflexão tardia. Ele foi tecido na estrutura da história desde o princípio, revelado em sombras e tipos, como este enigmático sacerdote-rei, muito antes que a substância dessa realidade caminhasse sobre a terra. A história de Melquisedeque é uma chave que desvenda uma compreensão mais profunda de toda a Bíblia. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja pronto para explorar um dos maiores e mais profundos mistérios da Escritura.